O meu faz o que quer no sofá. Porque a gente queria brincar no sofá da sala e não podia. Era para uma tal de visita, Hermes, que nunca aparecia. E a gente que morava lá todo dia não podia. Aquela ignorância de criança, eu pensava, quando tiver sofá, filho meu, fala o que quer, destrói sofá. Só que depois a gente cresce, amadurece. E tá lá meu filho pulando no sofá e eu não estou caro. Mas eu estou tentando cumprir minha promessa. Deixa que destrua o sofá. Mas ele começa a pular de um sofá para o outro, que nem da primeira vez. Diga aí, campeão. Você quer destruir o sofá? Pode, você não. Da última vez você quer. Não caiu mais. Meu filho, papai que tá assim, não caiu mais. Eu fico só de olho. Daqui a pouco, parece um replay. Cai no mesmo lugar. Não sei se em cima do mesmo braço. Levanta chorando. Que ele vai correr para a mãe, eu certo. Vai para o outro lado. Hoje é comigo. Chorando, falei, machucou? Bem feito. E ele tá lá assustado. Engole o choro. Seu pai não ficou falando se você pulasse ia cair? Engole o choro. Seu pai não falou que se ficasse pulando ia cair? Engole o choro. Então, bem feito. Se eu vi seu pai não tinha caído nem machucado. Engole o choro. Tu é homem ou não é, rapazinho? Então bate aqui. Quando ela fez a cena, pensei, a gente não presta para dar consolo, coisa nenhuma. O pai tem o seu papel, ensinar e tratar em outras áreas. Eu não quero desmerecer isso. Mas nem de longe eu consigo dar consolo aos meus filhos como a mãe faz. Quando você olha para a mãe, ela reproduz muito desse papel que o Espírito Santo tem. Querido, nós precisamos entender que quando Deus criou o homem para viver em família, Deus fez da família uma estrutura de valores para que ele pudesse, através dela, se revelar. O homem, para que um dia pudesse entender o Deus que vive eternamente em família, precisava ser criado para viver em família, para conseguir mensurar a revelação, não só de família, mas de quem nosso Deus é. E o diabo, querido, quando investe contra a família, ele não quer só roubar a sua alegria, a sua paz aqui na terra. Irmão, o que o diabo mais quer é estragar a sua relação eterna com Deus. Na verdade, ele não está tão preocupado se alguns de nós vai ter um pouquinho de alegria aqui na terra. Para alguns, o que o diabo dá, querido, não é infelicidade. Para alguns, ele dá prazer, alegria, para eles esquecer de Deus. O que ele quer é afastar você de Deus. E quando o diabo luta contra uma família, querido, ele não quer só roubar a sua qualidade de vida emocional. Ele não quer só tirar a sua paz dentro de casa. O diabo sabe que quando ele fere a imagem que nós temos de família, ele vai de alguma forma afetar a nossa capacidade de compreender e entender Deus. E é aí que a coisa começa a ficar mais séria. Eu me lembro anos atrás, quando pastoreava indo para a Pava, um dia eu estava no culto, louvando, adorando a Deus. O Espírito Santo fala comigo, sai do seu lugar, vá até o fundo da igreja, dá um abraço em fulano de tal. Eu olho para o irmão, um irmão grandão, maior do que eu, dava para ver de longe. Eu fiquei pensando, Deus, se for você mesmo falando comigo, vamos arrazoar junto. A igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de abraçar as pessoas. No começo do culto, no fim do culto, quando muito o cântico de comunhão, e às vezes o líder do louvor manda e alguns vão só para ficar chato. Eu falei, mas não é nenhum desses momentos. Eu falei, não deve ser coisa de Deus. Eu volto a adorar, e aquilo vem forte. Sai do seu lugar, vai dar um abraço em fulano. Eu digo, Deus, o Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho. Elas são ciumentas. Se eu vou daqui no fim da igreja, abraço um só na frente de todo mundo e volto. Amanhã o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono e eu vou segurar a bronca aqui. Não deve ser coisa tua. Volto a adorar. O Espírito Santo fala a terceira vez, sai do seu lugar e vai abraçar. Eu falei, Deus, se for você mesmo, vamos pensar juntos. O Senhor sabe que nós, os homens, não somos assim tão dados a fé. Eu vou lá sem nenhum motivo. Dá um abraço nele, o cara pode me estranhar. Nós dois não queremos que isso aconteça. Irmão, eu usei todo o meu estoque. O Espírito Santo cada vez mais forte. Vai e dá um abraço ao irmão. Eu desisti. Falei, seja o que Deus quiser. Fui até ele. Quando chego lá, no momento do louvor, a adoração, ele me parecia estar orando. E de repente a boca dele parou de mexer. Nesse momento eu cutuquei ele, ele me olha. Eu já fui me explicando. Falei, pode até parecer estranho para você, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. Ele arregalou os olhos, assustado. E já que estava ali, me deu um abraço gordo, apertado nele. Esse irmão começou a chorar que nem criança. Eu que queria que aquilo fosse uma manobra rápida e discreta. Irmão, ele chorava, ele quase uivava no meu peito, a turma olhando. Deu vontade de dizer, é ele.
eu. Irmão, babou tudo em mim, aleluia. E o abraço foi bem legal no início para mim, mas não me soltava mais, foi ficando desconfortável em algum momento. Até que por fim ele me largou depois de um bom tempo. Quando ele largou, eu sem entender nada daquilo. Eu digo, querido, o que aconteceu? O senhor não faz ideia. Eu falei, por isso que eu estou lhe perguntando, criatura. Ele me resume essa história e diz, desde que eu entrei na igreja de vocês, algo que me incomoda é a maneira como vocês tratam Deus como pai o tempo todo. É pai pra cá, é paizão pra lá, é paizinho, é papito, é isso, é aquilo. Quando ele falou desse jeito, eu interrompi e falei, você não teve pai? Isso é a reação comum de quem cresceu sem pai e é a história de muita gente na nossa nação. Ele falou, não, pastor, eu tive um pai. O problema é que meu pai, embora deu um teto pra gente morar debaixo dele, botou comida na mesa, vestiu o corpo da gente, ele não era nem de longe uma figura carinhosa, como vocês falam sobre Deus como pai. Ele falou, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Nosso contato físico se limitava às surras, que além de injustas, muitas vezes eram abusivas. Ele diz, eu nunca ouvi um elogio do meu pai, o que ele fazia era xingar e amaldiçoar a gente. E ele vai descrevendo como aquela relação, embora teve cuidado material, foi desprovida de carinho. Ele diz, quando vocês associam Deus à figura de pai, eu não quero pensar em Deus como pai. Ele diz, para mim Deus tem que ser melhor do que isso. Ele diz, eu sempre vivi em crise, desde o dia que eu botei o pé dentro dessa igreja, com a maneira que vocês falam da paternidade de Deus. Ele diz, hoje no louvor a adoração, ele falou, eu estava lá nas galáxias. Aí o líder de louvor falou, sobe agora no colo do papai. E fui eu, voltei das galáxias na hora. Foi, meu coração gelou. Eu falei, Deus, eu tenho que admitir que eu tenho um problema sério. Eu não consigo te olhar como pai. Mas naquele momento ele falou, Senhor, se é tão importante entender a paternidade de Deus, eu quero. Eu só não consigo. Ele falou, então, eu te desafio a me tratar como pai que eu nunca tive, como pai que eu sempre quis ter. E diz, foi nesse momento que eu falei, Deus, eu nunca ganhei um abraço de meu pai. Eu te desafio a vir aqui me dar um abraço. De repente ele para e falou, não, eu estou abusando. Até evangelizar, que é tão importante, o senhor terceirizou, delegou para a igreja. Não vou esperar que o senhor venha em pessoa, mas ele falou assim, se o senhor mandar alguém aqui em seu nome, dizendo ter sido enviado pelo senhor como representante seu para me dar um abraço, eu vou entender que isso é um sinal de que é importante entender a sua paternidade. Só que, querido, antes dele fazer essa oração, Deus, que já sabia o trabalho que ia dar para obedecer, já começou a falar comigo antes. Quando por fim eu teimoso atendo e chego lá, é uma coisa sincronizada. Ele terminou de fazer a oração, cutuquei. Ele até falou, eu nem sei como o senhor veio tão rápido. Eu falei, querido, não sou de flash. Deus falou comigo antes de você orar, eu já sabia que você ia orar. Quando você terminou a oração, ele já estava ali. Na hora que eu dei o abraço, não foi só o sinal que ele precisava. O Espírito Santo, eu amo a ação do Espírito Santo. Meteu a mão lá dentro do peito desse cara e começou a arrancar raízes emocionais de dentro dele. Ele passou por uma cura profunda. Essa foi a razão do choro, dos gritos, de tudo que ele fez. E a partir daquele momento, ele não só deixou de ter um problema sério emocional com o pai, ele começou a enxergar Deus como pai, como nunca antes. Até hoje ele diz, pastor, minha vida mudou depois daquilo. Sabe por quê? A revelação que você tem de Deus, ela é afetada pela visão que você tem de família. Se a sua visão familiar for distorcida, o que você vai ter não é uma visão de Deus, é uma caricatura de Deus. Toda pessoa que teve dificuldade de relacionamento com o pai, ou ausência da presença do pai, tem dificuldade de relacionar com a paternidade de Deus. Toda pessoa, querido, que teve sérios problemas com a mãe, obviamente todos nós podemos passar por restauração e muitos podemos testemunhar isso, mas normalmente essa pessoa vai demonstrar dificuldade de relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Toda pessoa, querido, que tinha um bom convívio com os irmãos dentro de casa, tem uma inclinação a se relacionar melhor com os irmãos da fé. E os que viviam em pé de guerra e no barraco têm uma aptidão maior a transferir isso para a família de Deus. Toda a visão que nós temos de família, querida, ela acaba afetando a maneira como nós nos relacionamos com Deus e a família de Deus. E a razão pela qual o diabo investe tanto contra a família não é só, querido, para roubar a sua paz, a minha paz, a nossa alegria. O que ele quer, querido, é criar distorções, impedir a gente entender de maneira plena quem Deus é e a forma como ele quer se revelar nas nossas vidas.
É por isso, querido, que não importa os projetos de lei que se levantem por aí, nós vamos continuar dizendo que uma família é constituída por um homem e uma mulher, que se unem por meio da aliança, que geram filhos. Querido, há papéis que o diabo vem tentando distorcer há muito tempo, porque isso vai nos impedir de entender quem Deus é, de entender o que Deus pode fazer. Quase toda pessoa, estou há 20 e tantos anos no ministério, eu já vi muita água passar debaixo da ponte. Quando a gente começa a lidar de perto com uma pessoa que tem muita dificuldade de crer nas promessas de Deus, quase sempre há exceções. Você vai mexer na história familiar e a pessoa cresceu num ambiente onde as promessas não eram cumpridas, não eram sustentadas. Uma criança que cresce, querido, num ambiente onde as promessas se cumprem, ela não vai ter dificuldade de crer nas promessas de Deus. Meus filhos estão aqui junto com a minha esposa, eles podem te atestar que eu sou um cara imperfeito. Mas uma coisa que lá em casa a gente tenta zelar muito por isso. É o que diz a Bíblia no Salmo 15, o que jura e com dano seu não muda. Falou, tem que sustentar o que falou. E eu me lembro de um dia que eu estava pregando aqui em Curitiba, morava no interior, acho que estava morando em Irati na época. Eu estava pregando desde quinta-noite, já era domingo, na hora do almoço, tinha terminado o culto, eu ia almoçar e voltar para casa. 2 horas estaria lá. Meu filho Israel me liga no celular e diz, pai, estou com muita saudade de você. Eu falei, eu também, filho. Ele falou, mas não liguei para falar da minha saudade, nem da sua. Na verdade, liguei para dizer, papai, para você aguentar a sua saudade, como eu também estou aguentando a minha. Foi porque o que você faz é muito importante. Eu falei, tenho o maior orgulho do homem de Deus que você é. Você para mim é que nem Paulo, viaja para abençoar as pessoas, para falar de Deus. Eu falei, pai, eu estou te dando apoio. Irmão, comecei a chorar do outro lado. Você conversa com uma criança, tinha uns 7 anos de idade. Agora, na hora que eu estava quebrantado lá de cá, tentando, tem pedido de ouvir o quanto eu estava emocionado lá de cá, ele dispara um, que até hoje ele disse que não foi planejado, não foi intencional. Mas ele diz, pai, só não esquece o meu presente. Eles aprenderam há muito tempo, tanto Israel como Alice, que o melhor momento de pedir alguma coisa para o papai e a mamãe é depois do tempo com Deus, quando a gente está quebrantado. Eu naquela hora, bobalhado, assim feliz com a declaração dele, falei, o que você quer, meu filho? E do outro lado, está dando para escolher? Era um momento difícil financeiramente. E tinha me pedido uma coisa uns meses antes, falei, sem chance. Ele falou, olha, se dá para escolher, eu quero aquele brinquedo tal. Quando ele falou isso, pensei, dancei. Porque agora, querido, eu já tinha dito, pode pedir o que você quiser. E eu pensei, vou me lascar, mas vou ter que segurar essa. Então eu falei do lado de cá, é seu. Quando eu falei do lado de cá, é seu, acabou a conversa. Eu só ouvi o barulho do telefone caindo no chão. E os berros dele, mãe, ganhei meu brinquedo, ganhei. Eu pensei, como ganhou? Ainda vou almoçar, vou no shopping comprar o brinquedo, 2 horas tem em casa. Mas se o pai falou, está falado. E quem cresce, querido, com esse tipo de mentalidade, sabe que quando o Pai Celestial falou, está falado. Amém. Sabe, querido, nós não percebemos o nível de dano na vida espiritual em relação com Deus, que é causado pelos danos familiares. Outro dia alguém disse, pastor, então nós estamos tudo lascados, porque as famílias são imperfeitas aqui na terra. O livro de Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia, tentaram fazer o melhor, mas não eram perfeitos, assim como nós não somos. Mas é aí, querido, que nós precisamos entender um terceiro aspecto. Diga para o irmão ao seu lado, que pode te abençoar, até com DVD, não só com CD hoje. Olha para ele e fala assim, Deus deseja preencher as lacunas familiares. Querido, olha para cá um instante. No Salmo 27:10, Davi diz assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. No Salmo 68:5, Deus se revela como o pai dos órfãos. O que ele está dizendo? Você órfão que não teve pai, me deixa ser o seu pai. Eu quero preencher esse espaço na sua vida. Eu quero assumir isso na sua vida. Embora eu e você, querido, tenhamos crescido em estruturas familiares imperfeitas e há marcas em nós, o que muda de um para o outro é o tipo de marca, a profundidade da marca, mas todos nós temos. Há um Deus, querido, que quer trazer restauração não só nas famílias.
O que mudou desde que Deus começou a falar isso comigo foi Ele me fazer entender que Deus não quer restaurar só famílias. Isso é uma coisa tremenda que Deus faz. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Há uma obra de reconciliação. A Bíblia mostra muitas histórias de famílias se reconciliando. O encontro de Jacó com Esaú, o filho pródigo voltando para casa. A gente pode falar de muita coisa, mas o que Deus quer, querido, não é só consertar uma família. Deus quer consertar a nossa visão de família. Sabe por quê, querido? Um filho que teve problema sério com o pai morreu, não tem mais como consertar o relacionamento com o pai já morreu. Um problema sério com a mãe já morreu, não tem mais o que fazer. Agora, ainda que o relacionamento entre pai e filho não possa ser consertado, Deus pode restaurar a nossa visão de família e nos enxergar que a família é mais do que só aquilo que nós vivemos. Foi nesse dia que Deus começou a falar comigo e dizer: filho, você não deveria pregar sobre casamento só para os casados ou só para quem vai casar. Às vezes nós temos pessoas que decidiram viver solteiras. Nós temos pessoas que enviuvaram e não querem um novo casamento. Nós temos pessoas que saíram de um casamento e biblicamente não têm direito de entrar em outro. E Jesus disse: alguns têm que se fazer eunucos pelo reino de Deus. Tem pessoas, querido, que não vão poder se casar ou não querem. Agora não significa que elas não têm que entender o que a Bíblia diz sobre casamento. Mesmo os solteiros ou os pais que não querem ou não podem ter filhos, eles têm que entender sobre criação de filhos. Porque toda a visão de família que nós temos, ela vai afetar a maneira como nós relacionamos com Deus. É por isso que fé e família, queridos, são tão relacionados. Famílias saudáveis, querido, vão nos levar ao lugar de uma igreja saudável. Sabe por quê, querido? Porque a maneira de olharmos para Deus e relacionarmos com Ele vai ser afetada. É por isso que toda vez, querido, que você olha para a palavra de Deus, toda vez que você olha na Bíblia e na história, você vai ver Deus não só querendo restaurar famílias, mas querendo consertar a visão familiar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A família, querido, infelizmente, é um dos ambientes onde nós mais nos machucamos. O Salmo 55, 12 diz assim, Davi diz assim: se fosse o meu inimigo que me tivesse feito isso, eu entenderia. Se fosse o estranho, eu até dele me esconderia. Mas ele diz: mas você, meu amigo íntimo. O que Davi está dizendo? Um estranho que não tem o poder de nos ferir, como alguém próximo tem. Se entrasse um doido por uma das portas agora, começar a xingar a gente de tudo quanto é nome feio, eu sempre digo que haveria todo tipo de reação. Tem sempre aqueles mais crentes que já dizem: está amarrado em nome de Jesus. Tem aqueles que acham graça de tudo, rir de qualquer tragédia, não conseguem evitar isso. Tem aqueles irmãos mais práticos, às vezes são os mais fortes, que já colocar o camarada para fora. O que eu duvido que ia acontecer era que a gente ia começar a chorar, dizendo: olha o que ele falou da gente. Porque quando um estranho fala mal de você, ele não tem o poder de te afetar. Agora, quando alguém que você ama fala algo bem menor do que aquele xingo, isso pode fazer um estrago dentro de você. Sabe por quê? A decepção é sempre proporcional à expectativa. A decepção sempre é proporcional à expectativa. E como nós, crianças, olhamos para os pais como se eles fossem perfeitos. Qual o motivo, querido, de tanta rebeldia e crise na adolescência? É porque na adolescência a criança sai da fantasia de que os pais são super-heróis. Eles começam a enxergar a verdade. Eu me lembro quando criança, eu olhava para meus pais como se fossem perfeitos. Mas teve um dia que eu comecei a descobrir, parece que não são. O mesmo aconteceu quando eu me tornei pai. Eu fazia uma brincadeira com meus filhos, sempre parava no farol, semáforo, sinal, sinaleiro. E o farol estava vermelho. Eu ficava de olho no outro farol para saber quando ia fechar o outro, abrir esse. Eu dizia para meus filhos: fica olhando o que o papai vai fazer agora. Sinal fica verde, e eu acompanhando lá. Agora, o sinal abria. Eles diziam: uau! Tanto meu filho como minha filha achavam o máximo. Ela, que era mais nova, parece que ficava ainda mais impressionada. Um dia meu filho me fez uma pergunta, eu estava meio distraído. Eles diziam sempre: papai, como é que você faz isso? E autoridade. Papai tem autoridade. E eu ria daqui. Um dia meu filho pergunta, eu fiz a brincadeira: sinal. Ele falou: pai, você não vai falar pro sinal? Eu vi que o outro, assim,
fica verde, ficou verde. Ele falou, como é que você faz isso, papai? Eu distraído, falei, o papai ficou olhando o outro sinal, vê quando aquele vai fechar, e sabe que esse, quando eu vi, eu tinha entregado o olho. Ele me olhando com uma cara de decepção de novo. Ele me olhou e falou, então você não tem superpoderes? Eu falei, foi mal, eu não tenho superpoderes. Eu não conseguia acreditar que ele tinha acreditado naquilo daquele jeito. Mas sabe por que eles acreditam? Porque é uma fase que eles nos olham como se a gente fosse perfeito. Não são só os pais. Eu não me lembro que idade eu tinha, meu irmão mais velho, o Adriano. Um dia a gente estava cantando na igreja, aquele cântico da época que o marmoto era só doente ainda. Chuvas de bênção. Eu não posso cantar, senão a reunião acaba. Chuvas de bênção nos céus. Isso é da sua época, né? E eu virei pro meu irmão e falei, o que é uma chuva de bênção? Criança. Ele falou, não tem a chuva de água? Eu falei, essa eu conheço. A chuva de água não cai do céu e molha a terra? Eu falei, sim. For chuva de bênção, ela sai do chão e molha o céu. Irmão, pensa numa criança que olhava para o irmão mais velho como cara. E eu acreditei de todo o meu coração que aquilo era chuva de bênção. Eu morreria defendendo aquilo. E alguns anos se passaram e eu descobri que ele estava tirando com a minha cara. Até hoje dói, irmãos. Eu de vez em quando brinco com ele, cara, tu me decepcionou. O ambiente familiar, querido, ele tem o poder de nos atingir. E muitas vezes são essas marcas e feridas que acabam controlando a nossa forma de relacionar com Deus. Eu quero te dizer que Deus não é como seu pai foi, por melhor que ele tenha sido. O Espírito Santo não é como sua mãe foi, por melhor que ela tenha sido. A Bíblia apresenta Jesus como nosso irmão mais velho, e ele não é o Big Brother que você teve, por melhor que ele tenha sido. A família é perfeita, a família eterna é perfeita. E ela quer preencher as nossas lacunas e nos fazer entender, a despeito do que passamos, a forma como devemos relacionar. É por isso que todos nós, que precisamos entrar não só no lugar de entendimento do que a palavra de Deus diz sobre família, mas nós precisamos permitir que Deus traga cura para os nossos corações. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Olhe para cá um instante, não se distraia agora. Há um mover do Espírito Santo nesse lugar.